Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Donizete e nós teremos agora uma aula de geografia e vamos falar das 4 fases do capitalismo, né? O que tem a ver o meu smartphone com o capitalismo? Então é bem interessante. Venha comigo para nosso primeiro quadro, nosso primeiro slide, tá? Ok, veja bem, as fases do capitalismo são 4: comercial, industrial, financeiro e informacional. O capitalismo comercial ele começou com as grandes feiras medievais e quando a burguesia ela se acende como uma nova classe social. E com essa burguesia acumulando recursos em suas mãos na forma de dinheiro, principalmente na forma de metal, também foi conhecido esse período como metalismo e também como mercantilismo. Tá? Bem sugestivo, né? Os produtos naquela época vendidos, principalmente produtos que vinham das colônias, produtos coloniais, produtos tropicais, em especial a cana-de-açúcar, tabaco e etc. Esses produtos foram muito importantes para a riqueza da burguesia nascente. E nesse período, os governos tinham um protecionismo comercial e econômico na região que ele comandava, isso favorecendo a burguesia. Isso era o interesse da burguesia local. Portugal protegia suas colônias, a Holanda, a Suíça, a França, e a Inglaterra e a Espanha, que eram os principais colonizadores da época. Então, é bem interessante vocês entenderem isso, tá, pessoal? O governo, nesse período, no período do comercial, o capitalismo comercial ele deu ao poder do rei, que já não tinha tanto poder assim, que na época da Idade Média ele dividia o seu prestígio, sua importância, seu poder com seus vassalos, mas agora centraliza os poderes na sua mão e o monarca, com os poderes centralizados, ele tem poderes absoluto, protecionista, tá? E conservador. Continuando, pessoal, já no capitalismo industrial nós temos uma mudança. A burguesia acumulado o seu dinheiro no período do metalismo, do mercantilismo, nesse período começa a favorecer o início dos parlamentos, das monarquias parlamentaristas, porque a burguesia queria fazer parte das decisões no período industrial. A burguesia entra de vez, então, nas decisões. Tá certo? Muito bem. Continuando aí, nós temos agora a pergunta é quando ocorre a Revolução Industrial? A Revolução Industrial ocorre na Inglaterra do século XVIII e quando acontece isso, a Inglaterra agrega as máquinas, a manufatura que já existia no período do capitalismo comercial e agora com as máquinas a produção aumenta muito. A quantidade de produção é muito grande. Você tem duas situações aqui. Você precisa de muita mão de obra, pessoas para trabalhar na indústria e precisa também de muita matéria-prima. E nesse caso, então, muda a configuração do capitalismo agora, tá certo? Porque o foco agora é a produção industrial. Não é mais o comércio. O foco não era mais o comércio, comprar e vender, mas era você produzir. E se você produzisse, aí já ficaria... Vocês vão ver agora onde é que entra o meu celular nessa história toda, tá bom? Adam Smith. Quem é Adam Smith? Adam Smith é o grande pensador liberal nesse período. E o que dizia Adam Smith? Qual foi a máxima da ideia dele? Era que existe a lei da demanda, a lei da oferta e a procura. Tá? Se existe muito produto, o valor cai. Se existe pouco produto, sobe. Vamos imaginar tomate. Imagina que alguém tem muito tomate e essa quantidade de tomate é tão grande que o preço vai cair. O preço só vai subir quando o quê? Quando o tomate quando houver escassez do tomate. Então, vamos imaginar, muito tomate, preço lá embaixo. Pouco tomate, o preço lá em cima. Então, isso aí vai se regular automaticamente, naturalmente. Essa era a ideia de Adam Smith. Tá certo? Falando de Adam Smith, outra situação foi o aumento de pessoas na cidade. A cidade cresceram e o aumento de pessoas na cidade houve, então, uma corrida ou, quer dizer, uma procura muito grande pelo serviço nas indústrias. O preço do trabalho caiu.
o salário for lá embaixo. Foi o grande problema. Isso também causou-se uma luta entre os dois grupos, né, com pensamentos e ideias diferentes, divergentes, antagônicas. Porque de um lado estava a burguesia com dinheiro, e do outro lado o capital, e do outro lado estava o proletariado, o trabalhador. Então, essa era a situação. Essa era a primeira chamada luta de classe. Né? Essa luta de classe foi bem discutida pelo Engels e também por Karl Marx. Muito bem, vamos falar agora do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, se o dinheiro se acumulou em grande quantidade, os bancos passaram a ser protagonistas. Agora veja bem, o centro do capitalismo industrial era Londres, Inglaterra. Só que esse capitalismo industrial ele se espalhou pelo resto do mundo, por alguns países, não pelo resto, não, mas por alguns países da Europa e também dos Estados Unidos. E agora Nova York passou a ser o centro financeiro do mundo, porque a bolsa de valores, a ideia de você comprar as ações, cada pessoa pudesse comprar as ações, cada grupo pudesse comprar suas ações, e várias pessoas anônimas fossem donos da empresa, isso daria uma democratização muito grande do capital, né? As empresas colocassem papéis na bolsa de valores e, vendendo esse papel, ela conseguia recurso. De certa forma, ela estava vendendo um pedacinho da sua empresa para quem estivesse comprando. E como a ação, os papéis das ações, os títulos, eles não são nominais, né? Eles são ao portador. Isso fazia uma facilidade que as pessoas pudessem comprar e vender esse papel quando quisesse. Bem interessante. E essa nova metodologia funcionou muito bem, transformando então o mundo em uma nova forma de capitalismo. O capitalismo, ele passou do capitalismo financeiro, ele passou a ter foco na especulação e não na produção. Era mais importante os juros, né, que você tinha, as correções e tudo, do que você preocupado com a produção. Então, o dinheiro saiu da produção e foi para a especulação. Essa que é a grande verdade, né? Então, é como se fosse um jogo. Eu vou colocar para vocês aqui uma tela maior para vocês imaginar que você tem alguns números e você tem uma flecha aí apontando para, mostrando que existe uma subidas. As bolsas de valores têm subidas e descidas o tempo todo. Vocês vão ver aqueles gráficos que vão e voltam, né? E a empresa, ela vale de acordo com... Eu coloquei aqui, parece até um trocadilho. Mas a Vale é uma das grandes empresas brasileiras na área de mineração. Quando houve aquele acidente das minas lá de Minas Gerais, das represas de contenção, houve uma queda muito grande no valor das ações da Vale. Então, veja bem, isso é interessante, porque, na verdade, existe uma relação muito forte entre o valor dos papéis da empresa na Bolsa e seu valor real. Tá bom? Muito bem, vamos continuando então, pessoal, muito rápido aí para o capitalismo informacional. E onde é, professor, que entra o meu celular? Calma. Vamos falar do dinheiro de plástico agora. O dinheiro de plástico é o nosso cartão de crédito, né, do dia a dia. Quem é que não viu e quem é que não conhece, né, o cartão de crédito? Se você não usa, mas alguém da sua família usa cartão de crédito ou cartão de débito. E isso é interessante porque você coloca o dinheiro no banco e você nem precisa pegar o dinheiro. Eu, como professor, por exemplo, às vezes eu nem vejo meu dinheiro já fica lá mesmo, porque daí já passa o cartão, lá já desconta a prestação de alguma coisa, e já faço o pagamento da internet, tudo, telefone, tudo pelo aplicativo, e etc. É fantástico. O dinheiro de plástico, ele diminuiu a quantidade de dinheiro em espécie circulando, né? E no capitalismo informacional, isso é a realidade, tá bom? Continuando ainda, olha aí para vocês verem, o banco digital. No capitalismo comercial, os bancos digitais ganham muita força porque vão diminuir os custos. E os bancos tradicionais tiveram que mudar a estratégia. Se você vê quanta propaganda dos bancos tradicionais pedindo para as pessoas acessar os seus aplicativos, instalar os aplicativos nos seus celulares e etc. E tal. Então é muito interessante que nós possamos entender que os bancos digitais, eles vieram para ficar. E os bancos tradicionais estão fechando agências. O Banco do Brasil fechou várias agências. Estão fechando agências para mudar ou para transformar ou para se adaptar a essa nova realidade. Tá? Então, o foco, na verdade, do capitalismo informacional é o consumo.
Então é consumir, consumir, consumir. Veja bem, capitalismo antes era produzir, agora era consumir. Então por que isso? As maiores empresas do mundo que crescem hoje de forma exponencial são as empresas ligadas ao consumo, isso é, venda direta ao consumidor. Vamos pensar na Americana, na Casas Bahia, vamos falar de coisas maiores, podemos pensar também no Mercado Livre, a AliExpress, que é uma empresa da China, e também, olha para você ver, a Amazon, né? de Elon Musk. Veja bem, então nós temos aí alguns grandes essas mudanças de comportamento, porque vender pela internet é tudo hoje, cara. Vender pela internet. Se vende curso, se vende pela internet. Tem pessoas ganhando dinheiro com isso. Não é conversa, não. Estão ganhando. É claro que tem muita enrolação. As pessoas vão falar para você que é fácil ganhar dinheiro na internet. Não é fácil, mas as pessoas estão aí vendendo seus cursos pela internet. A propaganda é muito grande nessa área. Então, veja bem, compra pela internet é o básico. Então, eu tenho aqui esse quadro aí mostrando aí esse cabeçudinho comprando. Tá aí. Chegou um celular novo, que legal. Então, os celulares, na verdade, as mudanças, o consumo é o foco. Então, estão sempre mudando, sempre acrescentando alguma coisa, mudando a letra. É J1, J2, depois é A1, A2, depois é A30, depois é A50, depois é A200, e assim vai X10, X20. E vão mudando o celular para ver se você consegue comprar um celular novo. Não é verdade? Ok. O trabalho home office está praticamente oficializado, pessoal. A legislação brasileira também trabalhou nessa área para se o trabalho home office fosse realmente reconhecido. E o professor, eu estou trabalhando, e quantos outros estão trabalhando aí? O professor trabalhando em casa e você estudando em casa. Então, o home office. Isso principalmente, já existia antes, mas principalmente no ano de 2020, o trabalho home office cresceu no mundo de forma assustadora. Qual parte do capitalismo está inserido o meu celular? Capitalismo industrial, porque ele foi produzido na indústria. Não, professor! Mas precisou de circular, precisou de vender de um lugar para o outro. Opa, capitalismo comercial. Então ele estava envolvido no capitalismo comercial. Alguém tinha que estar comprando e alguém tem que estar vendendo. Capitalismo comercial. Então, na verdade, alguém comprou e alguém vendeu. Não, professor, mas eu comprei a prestação. Opa, se você comprou a prestação, então capitalismo financeiro, porque quando você comprou, a empresa não te vendeu. A empresa te vendeu, na verdade, um crédito. Ela pegou o dinheiro à vista lá na financeira e pagou o seu celular. Ela recebeu à vista e você está pagando a prazo para a empresa, mas na verdade o dinheiro está sendo passado para a financeira. Olha aí, então, capitalismo financeiro. Então, opa, capitalismo comercial, industrial e financeiro. Olha, professor, mas eu comprei meu celular pela internet. Opa! Então você está na era do capitalismo informacional. Veja bem, na verdade, pessoal, o capitalismo foi se sobrepondo. Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e capitalismo informacional. As quatro fases do capitalismo estão presentes hoje na nossa vida. Vamos então para a questão de hoje, tá? A questão do Enem, tá? Vamos lá. Tá certo? Então, muito bem, pessoal. É isso aí. E nós vamos agora para a nossa questão do Enem. No texto de hoje nós temos ali, o primeiro texto, a centralização econômica, o protecionismo, né? E a expansão marítima. Olha que característica de que época disso. Engrandeceram o Estado. Olha, o governo teve muitos poderes, né? O rei. E embora beneficiasse a burguesia incipiente. Então esse é o primeiro texto. O segundo texto, a interferência da legislação e das práticas, veja bem, essas práticas, elas são exclusivistas, elas restringem a operação, essa interferência atrapalha a lei natural da oferta e a procura, né? Então é bem interessante, essa relação econômica aí ela é prejudicada no segundo texto. Então veja bem, no primeiro texto fala do protecionismo e no segundo texto fala de liberalismo. O primeiro fala do Estado poderoso, do rei, e o segundo texto fala sobre o liberalismo, sobre a economia liberal, obedecendo à prática de mercado, à lei de mercado. Então, o primeiro texto fala de protecionismo, o segundo de liberalismo. Vamos dar uma olhadinha, então, agora nos textos embaixo, né? Então, veja bem, quando você olha as 5 questões, a B é que se adapta a essa situação. Por quê? Lá defende o monopólio régio do rei, o monopólio quer dizer todo o controle do rei sobre o comércio, e a segunda parte lá aparece apoio
à livre concorrência. Apoio à livre concorrência é a liberalismo de mercado, a lei de mercado. Tá certo? De Adam Smith. Então vamos ver se é realmente isso, né? Vamos para o próximo texto. Olha lá, as palavras lá, né? Interessantes, palavras-chave que foram ditas. E embaixo você vai comparando os dois textos e você vai perceber que realmente a letra B é que encaixa nessa resposta. Pessoal, era isso. Terminou a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima.